Olá pessoal, nossa aula de hoje aqui vai ser a explanação sobre capacidade térmica e calor específico, não é isso? Revisando esses dois conteúdos que a gente já viu em aulas anteriores. Veja só, iniciando aqui, define-se a capacidade térmica representada pela letra C maiúsculo de um corpo, pela razão entre a quantidade de calor, representada pela letra Q, que ele troca e a consequente variação de temperatura sofrida por ele, ok? Representado por ΔT. Ou seja, aqui a fórmula capacidade térmica vai ser a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura sofrida por esse corpo, ok? Quantidade de calor no caso que esse corpo ganhou ou perdeu. Consequentemente, se ele ganhou, sua variação de temperatura é positiva, se ele perdeu, sua variação de temperatura negativa. A gente vai ver isso no exemplo abaixo. Aqui do lado tá as definições, ó. C vai ser a capacidade térmica, unidade em calorias por grau Celsius. Q, quantidade de calor em calorias e a variação de temperatura em graus Celsius, ok? Definição aqui embaixo, ó, a capacidade térmica de um corpo indica a quantidade de calor que ele precisa receber ou ceder, ok? Ganhar ou perder, para que sua temperatura varie uma unidade, ou seja, varie 1 grau Celsius, ok? Significa, quando eu falo a capacidade térmica de um corpo, é a quantidade de calorias por grau Celsius que esse corpo precisa ganhar ou perder para sua temperatura variar 1 grau Celsius, ok? Se ele ganhar, vai aumentar 1 grau Celsius, se ele perder, vai baixar 1 grau Celsius. Tem um exemplo aqui abaixo. Suponha que um corpo precise receber 100 calorias de energia térmica para que sua temperatura aumente em 5 graus Celsius. Ele faz a explicação aqui, ó. Quantidade de calorias aqui, ó, 100. Variação de temperatura sofrida pelo corpo, como ele fala, ó, aumenta 5 graus Celsius. Então, 5 graus Celsius, dividindo aqui, eu vou saber que a capacidade térmica desse corpo vai ser de 20 calorias por grau Celsius, ok? 20 calorias por grau Celsius. Ou seja, esse corpo precisa ganhar aqui 20 calorias para sua temperatura variar 1 grau Celsius. E se ele perder 20 calorias, sua temperatura baixa 1 grau Celsius. Se ele ganhar, aumenta 1 grau Celsius, ok? Aqui abaixo agora a capacidade térmica por unidade de massa de um corpo é denominado calor específico, ou seja, a capacidade térmica de um corpo quando eu for medir por unidade de massa, ok? A capacidade térmica de cada unidade de massa ela vai ser conhecida como calor específico de um corpo, ok? Representado pela letra C minúscula. Lembrando que cada substância vai ter seu próprio calor específico, ok? Ou seja, o vidro vai ter um calor específico, a madeira vai ter um calor específico, o concreto vai ter o seu calor específico, ok? Já um corpo como um todo, um exemplo, 1 kg de concreto, 2 kg de concreto, sua capacidade térmica vai variar de acordo com a sua massa, ok? Aqui é a forma de calor específico, a capacidade térmica de um corpo dividido pela sua massa, ok? Ou eu posso calcular também a capacidade térmica de um corpo, ó, se eu isolar o Czão, né, isso é capacidade térmica, como a massa desse corpo multiplicado pelo seu calor específico. Como eu falei, o calor específico, cada corpo vai ter o seu próprio calor específico, ok? Já a massa aqui, ó, quanto maior a massa, maior a capacidade térmica de um corpo, ok? No caso aqui está do lado, ó, a capacidade térmica a gente já viu, unidade de calorias por grau Celsius, massa a gente vai utilizar aqui em gramas, ok? Se aparecer uma questão lá em quilogramas, a gente deve fazer a conversão. E o Czinho indica calor específico, que a unidade é calorias por grama grau Celsius. Continuando aqui abaixo. Definição aqui, ó, calor específico indica a quantidade de calor que cada unidade de massa, ou seja, cada grama aqui no caso, do corpo precisa receber ou ceder, ou seja, ganhar ou perder, para que sua temperatura varie uma unidade, ok? Varie 1 grau Celsius, ou seja, capacidade térmica se trata do corpo inteiro, do corpo todo, e o calor específico aqui dá cada grama desse corpo, ok? Cada grama desse corpo. Por isso que cada substância vai ter seu próprio calor específico e cada corpo, sua capacidade térmica pode variar de acordo com a sua massa, ok?
O exemplo aqui abaixo agora. Vejam só. Se o corpo do exemplo anterior, cuja capacidade térmica é de 20 calorias por grau Celsius, tivesse 100 gramas de massa, seu calor específico seria 0,2, porque vejam só no cálculo, o calor específico vai ser a capacidade térmica dividida pela massa. A capacidade térmica a gente viu que foi de 20 calorias por grau Celsius no exemplo anterior, dividido pela massa aqui que ele falou aqui de 100 gramas. Fazendo a divisão aqui vai dar 0,2, no caso isso aqui vai ser o calor específico desse corpo, dessa substância, ok? 0,2 calorias por grau Celsius. Aqui abaixo eu coloquei um dado que é muito utilizado. A água é a substância que mais aparece nas questões, sendo usado o valor de 1 calorias por grau Celsius. Ou seja, vai ser comum, a questão é trabalhar com a água e você precisar usar o calor específico e ele não dá o valor desse calor específico, ok? Porque esse calor específico é usado como referência, que é o valor de 1, ok? 1 caloria por grau Celsius, calor específico da água no estado líquido. Isso significa que cada grama de água necessita de 1 caloria para sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, ok? Essa tabelinha aqui, indica os calores específicos de algumas substâncias. Aqui eu coloquei, da acetona, areia, água, cobre, etanol, ferro, ouro, prata e alumínio, ok? Isso aqui são o calor específico dessas substâncias. Vocês podem encontrar esses calores específicos aqui se vocês fizerem uma pesquisa. Esses valores que estão em decimais, vocês podem encontrar algumas tabelas que tem um pouquinho de variação, principalmente tem algumas que apresentam 3 casas decimais, ok? Mas no caso aqui, você vai usar o dado que a questão der. E o exemplo aqui, depois desse exemplo aqui, vai vir a atividade, ok? Essa atividade eu coloquei algumas questões diferentes das que a gente já tinha trabalhado anteriormente. Fiz algumas modificações, viu? Diz o seguinte, no processo de troca de calor, o corpo A perdeu 25 calorias, ou seja, menos 25 calorias, está indicando um sinal negativo que ele perdeu. E o corpo B ganhou as 25 calorias, ou seja, trabalhando aqui troca de calor em um sistema termicamente isolado, ou seja, o que um corpo perdeu, consequentemente outro corpo ganhou. Não houve perda por meio, ok? Por meio exterior. Se o corpo A perdeu as 25, o corpo B ganhou as 25, ok? Ou seja, mais 25 aqui positivo. Sabendo que suas temperaturas iniciais eram a temperatura de A 75 graus Celsius e a temperatura de B 40 graus Celsius, atingindo o equilíbrio térmico a 50 graus Celsius. Determina as capacidades térmicas dos corpos A e B. Ou seja, a capacidade térmica vai ser a quantidade de calor que o corpo ganhou ou perdeu, dividido pela variação de temperatura sofrida por ele. Eu já tenho a quantidade de calor, já sei que o corpo A perdeu 25, então menos 25, e que o corpo B ganhou as 25 aqui. Mas eu preciso da variação de temperatura sofrida por esses dois corpos, ok? Aí vejam só. Variação de temperatura eu deixei aqui, temperatura final menos temperatura inicial. Essa temperatura final é a temperatura do equilíbrio térmico entre os dois corpos, ok? E no caso da questão diz, o equilíbrio térmico foi a 50 graus Celsius. Então aqui vai ser 50 menos temperatura inicial de A 75. Subtraindo vai ficar menos 25 graus Celsius, ou seja, baixou 25 graus Celsius a temperatura do corpo A. No corpo B aqui, final também é 50, equilíbrio térmico, menos a inicial que é de 40 graus Celsius aqui na questão. Subtraindo, 10 graus Celsius vai ser sua variação, significa que aumentou 10 graus Celsius. Posso utilizar na fórmula agora as variações, variação de A aqui, menos 25, aqui na divisão, menos com menos mais, 25 dividido por 25 vai dar 1, significa que a capacidade térmica do corpo A é de 1 calorias por grau Celsius, ok? E o corpo B agora, 25, variação foi 10, 25 dividido por 10, 2,5 calorias por grau Celsius. Isso aqui vai ser a capacidade térmica do corpo B, ok? Aí vejam só, outro detalhe interessante, pessoal. Dá para definir aqui qual corpo vai ter a maior capacidade térmica só pela variação de temperatura, ok? Se for comparar entre os dois corpos, já que são eles que estão trocando calor um com o outro. No caso, a variação maior aqui, a variação foi do corpo A. O corpo A variou 25 graus Celsius.
ok? Lembrando que esse sinal negativo aqui é só para indicar que ela baixou 25 graus Celsius, ok? Enquanto o corpo B variou apenas 10, certo? Significa que o corpo A variou mais a temperatura, significa que sua capacidade térmica aqui, ó, ela é menor, ela é só de 1, ok? Corpo B variou menos a temperatura, só variou 10 graus Celsius, significa que sua capacidade térmica é maior, ok? Ou seja, inversamente proporcional. Se eu for comparar aqui variação de temperatura, lembrando que isso aqui eu posso fazer entre corpos que trocaram calor, ok? Variação de temperatura com sua capacidade térmica. Isso aqui vai cair numa questão logo abaixo. Começando agora, primeira questão, quando dois corpos de tamanho diferente estão em contato e em equilíbrio térmico, e ambos isolados de um meio ambiente, pode-se dizer que, aqui fala que eles estão em equilíbrio térmico, ok? Equilíbrio térmico, falei disso na explicação, pessoal. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, eles vão trocar calor. Vou analisar essa parte aqui. Segunda questão, que já vai envolver cálculo. Define-se a capacidade térmica de um corpo C como a razão entre a quantidade de calor que ele recebe, no caso aqui ele recebe ou que ele perde, né, isso, pessoal, e a correspondente variação de temperatura ocorrida, ΔT. Se um corpo de capacidade térmica igual a 25 calorias por grau Celsius, ele já dá a capacidade térmica do corpo aqui, ó, esse valor de Czão, recebe calor de uma fonte durante 20 minutos, com taxa constante de 50 calorias por minuto. Ele sofre uma variação de temperatura em graus Celsius igual a... Aí vejam só, ele quer aqui a variação de temperatura ΔT e da capacidade térmica, mas você ainda não tem a quantidade de calorias, ok? Mas aí você pode encontrar usando aqui o fluxo de calor, porque 50 calorias por minuto, calorias por tempo, significa que é fluxo de calor. Então, o φ aqui, ó, o fluxo de calor, são 50 calorias por minuto, ok? ΔT aqui, ó, o ΔTzinho, que é o tempo, 20 minutos, você multiplica cruzado, encontra o valor de Q, a quantidade de calorias envolvida nesse processo. Essa quantidade de calorias vem aqui para a forma de capacidade térmica, divide pela variação de temperatura, vai encontrar a variação de temperatura, que é o que a questão está pedindo. A capacidade térmica aqui, o valor de Czão, ele já deu aqui, que é 25, ok? Então aqui, ó, faz cruzado aqui também, e você vai encontrar a variação de temperatura, ok? Terceira questão aqui é relacionada àquela parte que eu falei no final da explicação do exemplo, que é inversamente proporcional. O corpo que varia, tem uma variação maior de temperatura, acaba tendo uma capacidade térmica menor, ok? Ou seja, dois corpos A e B inicialmente as temperaturas de corpo A está a 90 e corpo B está a 20. São postos em contato isolados termicamente do meio ambiente. Eles atingem o equilíbrio térmico a 45 graus Celsius. Nestas condições, podemos afirmar que o corpo A, quer saber sobre o corpo A. Veja só, pessoal, tem como você calcular a variação de temperatura sofrida aqui pelos dois corpos, ok? Temperatura final é o 45, que é o do equilíbrio térmico. Aí você vai fazer menos 90, vai achar a variação de A, e menos 20 vai achar a variação sofrida por B, ok? No caso, o corpo que sofreu a maior variação tem uma menor capacidade térmica, inversamente proporcional, ok? Aí analisa aqui as afirmativas. Quarta questão. Uma fonte térmica fornece calor à razão de 20 calorias por minuto. Aqui, ó, ele já dá o fluxo, ok? Eu deixei aqui, ó, 20 calorias por minuto, calorias por tempo, fluxo de calor. Não esquece, pessoal. Um corpo é aquecido nessa fonte durante meia hora. 30 minutos aqui, ó, meia hora, já que eu estou usando aqui calorias por minuto, tem que usar em minutos. Então, sobe de 50 graus Celsius para 130, variação 130 menos 50, eu tenho uma variação de 80, ok? Desprezando as perdas de calor para o ambiente, determina a quantidade de calor recebida por esse corpo em calorias e sua capacidade térmica em calorias por grau Celsius, ou seja, ele pede duas coisas aqui respectivamente, ele pede capacidade térmica e quantidade de calor, as suas calorias, ok? Primeiro você vai aplicar aqui o fluxo de calor, você já tem esse fluxo que é de 20, o tempo 30 minutos, multiplica cruzado aqui, descobre o que? Que é só a quantidade de calorias envolvidas no processo.
Segunda fórmula agora para encontrar a capacidade térmica, você vai pegar a resposta da primeira aqui, que é o valor de Q, divide pela variação de temperatura, que é 80, e você vai encontrar a capacidade térmica desse corpo, ok? Quinta questão agora. A quinta questão é muito semelhante ao exemplo que eu mostrei aqui na explanação, ok, pessoal? Você vai calcular a variação de temperatura dos dois corpos aqui de A e B e depois calcular aqui suas capacidades térmicas, ok? Lembrando que a quantidade de calor já deu aqui, ó. O corpo A perdeu 30, vai ser menos 30. O corpo B ganhou as 30, aqui vai ser mais 30, ok? Descobre a variação de temperatura dos dois. Coloca aqui na parte de baixo, ΔT, divide, encontra a capacidade térmica tanto de A quanto de B. Sexta questão agora. Para aquecer 500 gramas de uma certa substância de 20 graus Celsius para 70, aqui vocês vão calcular a variação, e aqui eu já tenho a massa, 500 gramas. Foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica do calor específico vale respectivamente, ou seja, você vai calcular a capacidade térmica, quantidade de calor, ele vai dar aqui as 4.000 calorias, dividido pela variação de temperatura. Calculou aqui, ó. Calor específico. O resultado que você encontrou aqui, calculando a capacidade térmica, dividido pela massa, que é de 500 gramas. Ok? Sétima questão. Ele pede aqui a capacidade térmica e você pode aplicar qualquer uma dessas duas fórmulas. Eu deixei as duas aqui, ó. Eu tenho todos esses dados na questão. Como eu tinha mostrado na explanação, eu posso calcular a capacidade térmica dividindo a quantidade de calor pela variação de temperatura, assim como multiplicando a massa de um corpo por seu calor específico. Ele dá todos esses dados aqui na questão. Okay? Pode usar qualquer uma das duas formas. E na oitava questão, lê as afirmações a respeito da capacidade térmica de um corpo e dê como resposta a soma dos valores das afirmações corretas. Primeiro, a capacidade térmica é determinada pela razão entre a variação de temperatura de um corpo e a quantidade de calor. E aí, pessoal? É a razão entre a variação de temperatura e a quantidade de calor, viu só. Segundo, a capacidade térmica pode ser determinada pelo produto da massa, pelo calor específico do corpo, diversas fórmulas, né? A unidade de medida da capacidade térmica, de acordo com o Sistema Internacional, é em calorias por grau Celsius. 0,8 agora, se a capacidade térmica de um corpo for de 30 calorias por grau Celsius e sua massa corresponde a 2 kg, o calor específico desse material será de 0,015 calorias por grau Celsius, ok? Só usar a fórmula aqui, ó. E a capacidade térmica, na 16, é inversamente proporcional à massa da substância. Eu falei sobre isso aqui também, ok? No caso, ele está dizendo aqui que quanto maior a capacidade térmica, menor vai ser a massa. Ele está falando isso. Então, ó, veja só, vocês vão ver quais são as afirmativas que estão corretas, somar aqui seus respectivos números e vai dar o resultado aqui na opção correta, ok? Pronto, pessoal, essa vai ser a nossa atividade, revisando esses dois conteúdos, capacidade térmica e calor específico. Eu já iniciei algumas turmas, outras turmas vou estar iniciando presencialmente e vou estar postando aqui o pessoal que está remoto, todas as turmas que estão estudando essa semana em casa, ok? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. E qualquer dúvida a gente pode entrar em contato ou a gente tira na próxima aula, ok?